Sabe aquela sensação de que algo incrível terminou cedo demais? Aquela história que você amava e que parecia ter tanto mais para contar? É exatamente essa a viagem nostálgica que vamos fazer hoje. Se você, como eu, sente falta daquela época de ouro do cinema de ação, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que eu vou te contar vai mexer com as suas memórias mais queridas. Lembra dos anos 80? Uma década mágica, onde heróis maiores que a vida enchiam as telas do cinema com explosões, frases de efeito e uma energia que nunca mais se repetiu. Filmes como Comando para Matar, Stallone Cobra, O Predador, eles não eram apenas filmes, eram eventos. A gente saía do cinema querendo ser o Arnold, o Stallone, querendo viver aquelas aventuras. E muitos desses filmes pareciam ter nascido para se tornarem grandes franquias, com múltiplas continuações que nos acompanhariam por anos. Mas o que aconteceu? Por que muitos desses universos que amávamos simplesmente pararam no primeiro ou no segundo filme? Vamos começar com um clássico absoluto, Comando para Matar. John Matrix, interpretado por um Arnold Schwarzenegger no auge da sua forma, era a máquina de guerra de um homem só. O filme é um espetáculo de ação desenfreada, com um final que deixa a porta escancarada para uma sequência. O General Kirby oferece a Matrix a chance de voltar, de ter sua própria unidade. Imagina as possibilidades. John Matrix liderando uma equipe de elite em missões impossíveis ao redor do mundo. Era a receita perfeita para uma franquia no estilo Missão Impossível, mas com muito mais músculos e explosões. Então, por que nunca vimos Comando para Matar 2? A verdade é que a ideia existiu. Um roteiro chegou a ser escrito, mas Arnold não se interessou. Ele achou que a história era muito parecida com a de outro projeto que ele estava considerando na época, um filme chamado Duro de Matar. Sim, você ouviu direito. O roteiro, que seria a continuação das aventuras de John Matrix, foi retrabalhado e se tornou o icônico filme de Bruce Willis. É uma daquelas reviravoltas malucas de Hollywood. Por um lado, perdemos mais filmes com o Matrix, mas por outro, ganhamos John McClane. Uma troca justa? Talvez. Mas a gente não pode deixar de imaginar como seria. Agora, vamos falar de outro ícone. Marion Cobretti, o Cobra. Interpretado por Sylvester Stallone, Cobra era o policial durão que não seguia as regras, o remédio para o crime, que é uma doença. O filme é um suspense de ação estiloso, sombrio e com uma atmosfera única. Ele caça uma seita de assassinos chamada A Nova Ordem, e o final deixa claro que, embora o líder tenha sido derrotado, a organização ainda existe. Era o gancho perfeito para uma série de filmes, com Cobra caçando os remanescentes da seita ou enfrentando novas ameaças urbanas. O filme foi um sucesso de bilheteria, mas dividiu a crítica. Muitos o consideraram excessivamente violento na época. Stallone, que também coescreveu o roteiro, tinha uma visão muito clara e sombria para o personagem, mas o estúdio e as críticas pesadas podem ter desmotivado a continuação imediata. Sly seguiu para outros projetos de grande sucesso, como Rambo 3 e Tango and Cash, e a chance de ver Cobra de volta às ruas simplesmente se desfez com o tempo. Uma pena, porque o potencial para explorar aquele universo sombrio era gigantesco. E o que dizer de O Predador? O primeiro filme é uma obra-prima, uma mistura perfeita de ação, suspense e ficção científica. Um time de soldados de elite sendo caçado por uma criatura alienígena na selva. A tensão é palpável, e o confronto final entre Dutch, personagem de Arnold, e o Predador é lendário. O filme termina com Dutch sendo resgatado, traumatizado, mas vivo, o único sobrevivente. A pergunta que todos nós nos fizemos foi: e agora? Uma sequência direta com Dutch era o sonho de todo fã. Imagina ele se tornando um especialista em caçar predadores, talvez até liderando uma nova equipe, agora sabendo exatamente o que esperar. Mas mais uma vez, a agenda e os interesses de Arnold falaram mais alto. Quando Predador 2 foi desenvolvido, Schwarzenegger não gostou do roteiro, que levava a caçada para a selva de concreto de Los Angeles, e também estava comprometido com O Exterminador do Futuro 2. Assim, perdemos a chance de ver a continuação da jornada de Dutch. O personagem só retornaria de forma bem mais modesta, décadas depois, em um jogo de videogame, o que para muitos fãs soube há pouco. Esses são apenas alguns exemplos de universos que poderiam ter sido gigantescos. Aventureiros do Bairro Proibido, Flash Gordon, Tango and Cash, tantos filmes que nos deixaram com um gostinho de quero mais que nunca foi saciado.
Às vezes, o motivo era um roteiro que não agradava o astro, outras vezes, a recepção mista da crítica, ou simplesmente o fato de que os atores e diretores seguiram em frente para outros projetos. Era uma época diferente, onde a ideia de construir universos cinematográficos interligados por décadas não era a prioridade como é hoje. Cada filme era uma aposta única. Se fizesse sucesso, ótimo, talvez pensassem numa continuação. Se não, bola pra frente. Essa mentalidade nos deu clássicos autônomos e inesquecíveis, mas também nos deixou órfãos de continuações que poderiam ter sido épicas. Eles vivem em nossa imaginação, nos roteiros que nunca foram filmados e nas conversas de fãs que até hoje se perguntam: e se? Olhar para trás e ver esses quases não é só um exercício de nostalgia, é entender como a indústria do cinema mudou. Hoje, tudo é planejado para ser uma franquia, mas naquela época, a magia estava no momento, na experiência única de ver aqueles heróis na tela pela primeira vez. E talvez, só talvez, o fato de não terem tido tantas continuações seja parte do que os torna tão especiais e eternos em nossa memória. E aí, curtiu essa viagem no tempo? Qual desses filmes você mais queria que tivesse tido uma continuação? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. A sua opinião é muito importante pra gente. E se você ainda não fez isso, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho, porque temos muito mais histórias incríveis do mundo do cinema para compartilhar com você. Muito obrigado por assistir e até a próxima.